Graças a Deus, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pela oportunidade de continuarmos estudando a palavra do Senhor. Vamos ver a segunda parte do estudo sobre os capítulos 16 a 18 de Gênesis, passando pelo 21 e um pedaço do 25. Nós vamos continuar falando a história de Ismael e os conflitos da família de Abraão, né? Ou seja, o tema é Ismael, um filho abençoado, a parte B do estudo. Nós, na primeira parte, na quarta-feira da semana passada, nós vimos a história dos conflitos, né, na família de Abraão, que aconteceram em torno do nascimento de Ismael. Depois nós falamos sobre alguns mal-entendidos que havia, ou que existem ainda hoje, sobre a questão de se foi certo ou errada a atitude de Abraão de gerar Ismael e os conflitos dos árabes, etc. Alguns conceitos errados que nós pensamos que existam sobre isso. E hoje nós vamos começar a ver a análise do texto bíblico. Então vamos tomar a Bíblia em Gênesis 16 e tornar a ler os versículos 1 a 3. Enquanto você procura na sua Bíblia, deixe-me fazer aqui uma pequena pincelada sobre alguns eventos da vida de Sara, uma certa cronologia da vida de Sara, para a gente poder colocar uma coisa bem realista, para a gente ver o que está acontecendo com ela. A Sara, ela nasceu lá na região dos caldeus, onde conheceu Abraão, era meio irmã dele, e casou com ele com aproximadamente 15 a 18 anos de idade, que era o normal daquela época. Então nós podemos supor que Sara casou na idade normal de se casar, entre os 15 e 18 anos. E não gerou filhos, não teve filhos. Passaram anos e anos. Com 60 anos, Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Olha quanto tempo ela estava tentando ter um filho e não conseguia. Quando chegou em Ur dos Caldeus, cerca de 5 anos depois, com 65 anos, Sara, 75 Abraão, Deus chamou Abraão para sair de Harã e ir para Canaã, para a terra de Canaã. Sara já estava com 65 anos e não tinha conseguido gerar filhos. Entre os 66 e 67 anos, por causa da fome em Canaã, Sara foi para o Egito, com Abraão e Ló. E ali houve aquela confusão que ela foi parar no harém de Faraó. E aí Deus poupou e ela foi liberta de lá. 5 anos depois, alguns anos depois, 2 anos depois, eles voltaram. E quando estavam acampados lá na região do Jordão, ali perto das campinas do Jordão, teve a guerra que Ló foi levado cativo. Quando isso aconteceu, Sara estava com aproximadamente 70 anos. Com 75 anos, Deus apareceu a Abraão e esclareceu para Abraão que o herdeiro dele não seria nem Ló, nem o servo Eliezer, mas seria alguém gerado por Abraão. Note que nessa altura dos acontecimentos, Sara estava com 75 anos. Então, era natural que ela achasse que não ia mais poder ter filhos. Era natural que, como diz lá mais adiante, no capítulo 18, verso 11, ela já tivesse passado o costume das mulheres. O que é o costume das mulheres? O período da ovulação. Ela não ovulava mais. Então, quando ela ovulava, não pôde ter filhos, depois que parou de ovular, não tinha mais esperança para isso. E aí aconteceu que Deus, nessa ocasião, quando ela tinha 75 anos, Deus garantiu para Abraão, que ele ia ter um filho gerado por ele. Não seria nem um sobrinho, nem um servo. E a Sara começou a pensar, mas se eu não posso ter filho, vai ter que ser filho de Abraão? Como é que fica? Como é que pode? Muito bem, já fazia 60 anos que ela estava tentando engravidar. 60 anos. Até que com 75, nessa época aí,
Na impossibilidade de dar um filho a Abraão, aconteceu o que está aqui no capítulo 16, versículos 1 a 3. Vamos ler. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Note que é o mesmo termo. Sarai, mulher de Abraão, deu Agar por mulher para Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Então aqui está acontecendo que ela tomou uma decisão, como nós já vimos da semana passada, que era dar uma serva dela para que o marido gerasse alguém por meio dessa serva, que era um costume da época, muito normal. Outros patriarcas da Bíblia fizeram isso, como por exemplo Jacó. Lembram que quando Raquel não podia ter filhos, ela deu a serva dela, para que Jacó gerasse filhos para ela, Raquel, por meio da serva? E quando Lia parou de ter capacidade de ter filhos, ela fez a mesma coisa? E que quando Noemi estava sendo cuidada por Ruth, que Ruth teve um filho, ela tomou o filho para ser filho dela? Isso era uma coisa comum na época, não havia nada demais. Nós já vimos isso na aula passada, né? Na quarta-feira passada. Muito bem. É interessante que aqui a expressão é que deu a mulher de Abraão, deu a escrava por mulher a Abraão. O termo bíblico é por esposa mesmo. Era uma esposa legal. Agar passou a ser uma esposa legítima de Abraão, numa posição secundária em relação à esposa principal. Isso era diferente das concubinas, porque Abraão, além de Sara, ele tinha as concubinas. Ele era um chefe de clã. A gente tem que lembrar que Abraão não era um cristão da nossa época, doutrinado com aquilo que está ensinado no Novo Testamento. Não. Ele ainda, a monogamia, o casamento de um homem com uma mulher, isso não tinha sido esclarecido ainda. E Abraão, além de Sara, ele tinha concubinas, como está lá no capítulo 24 e 25 de Gênesis, aliás, 25. Muito bem. Mas esposa só tinha uma. Agora ele tinha uma segunda esposa, uma esposa secundária, para gerar um herdeiro. E aí, o que acontece está no versículo 4, que Abraão a possuiu e ela concebeu. Vendo que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ou seja, a Agar começou a se achar. Eu é que vou dar um filho ao meu marido. Você ficou para trás. Versículo 5. Diz Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que ela me faz. Ou seja, que caia sobre você o castigo. É por causa de você que eu estou sofrendo essa ofensa, que você sofra as consequências disso. Estava colocando a culpa em Abraão agora, a ideia tinha sido dela. Uma conduta extremamente normal. E agora a gente tem que lembrar que aquilo que é normal não quer dizer que é certo. Normal quer dizer que é uma coisa que é comum, muito comum. Isso é que é o significado da palavra normal. Normal não é a mesma coisa que é certo. Por exemplo, é normal na nossa época jovens terem relações sexuais antes do casamento. Não é normal? Então, normal não é a mesma coisa que certo. Normal é um conceito estatístico apenas. Não quer dizer que é certo. Mas essa conduta da Sara de colocar nos outros a culpa pelos problemas com que a pessoa não sabe lidar é normal. Mas é errada. É errada. Aí, vamos ver como é que o Abraão respondeu a isso. Ele disse assim, disse Sarai a Abraão, já falei, né? Versículo 6, respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer. Sarai a humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Note que Abraão foi extremamente omisso aqui, foi passivo, não é? Tipo assim, você que decida, ela é sua escrava. Ele não assumiu a posição de chefe de família, de repreender
Agar. Ele se omitiu. Pisou na bola aqui. Se omitiu. E aí, Sara, ou Sarai, é comigo, é? Pode deixar. E a expressão aqui é que humilhou-a. A expressão mais correta seria maltratou-a, porque é o mesmo termo usado para descrever aquilo que os egípcios faziam com os israelitas lá no Egito. Então, Sarai maltratou Agar, e Agar fugiu. Não é? Vocês conhecem já a história, já descrevemos aqui. Foi lá para o deserto, e aí no deserto o anjo do Senhor a encontrou. Que lugar do deserto é esse? Aqui está escrito que ela fugiu, que o anjo do Senhor, no versículo 7, encontrou-a no caminho de Sur. O caminho de Sur, saindo de Betesda, era em direção ao Egito. Lembre que ela era egípcia, então ela estava tentando voltar para a terra dela. E aí, o que aconteceu foi que o anjo a encontrou. Muito bem. E aí o anjo a encontrou, versículo 7, diz assim: tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte de água no deserto, junto à fonte que está no caminho para Sul. Note que aqui está falando do anjo do Senhor. Quem é esse anjo do Senhor? A palavra anjo significa mensageiro. Então, pode ser tanto um ser espiritual, um ser celestial, como pode ser um ser humano. É apenas mensageiro. Anjo quer dizer mensageiro. Mas aqui, em alguns outros lugares, o mensageiro do Senhor se confunde com o próprio Senhor. Chama-se uma teofania, quer dizer, uma percepção da divindade de forma clara aos nossos sentidos. Uma percepção sensorial de que Deus está ali. Não é uma coisa que você sente, você vê fisicamente. Isso é uma teofania. Tem alguma coisa que manifesta a presença de Deus. Às vezes é uma figura humana, às vezes um brilho muito forte, um som, um calor. É uma coisa que dá para sentir. Muito bem, o anjo do Senhor apareceu ali. E você, quando compara com o que está no versículo 13, você nota que diz assim: tu és o Deus que me vê. Era o próprio Deus que apareceu ali de uma maneira perceptível para ela. O que Deus falou para ela foi que: para onde você está indo? O que é que você está fazendo? Estou fugindo da minha senhora. Pois volte para lá. Você está grávida, vai ter um filho que eu vou abençoar, vou multiplicar a descendência dele, e faz uma série de promessas para ele. Faz uma série de promessas que vai abençoá-lo tremendamente. Dizendo assim, versículo 10: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que de tão numerosa não será contada. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ismael significa Deus escutou, Deus ouviu. Diz assim: colocará o nome dele de Ismael, porque Deus te acudiu na tua aflição. Ela orou e Deus ouviu. E aí o anjo disse que deveria ser esse o nome da criança que iria nascer. Essa promessa de que seria abençoado por Deus, multiplicada a semente dele, vai ser repetida mais 2 vezes, ou seja, 3 vezes aqui no relato de Gênesis. Essa mesma promessa é referida com respeito a Ismael. No versículo 12 diz assim: ele será entre os homens como um jumento selvagem, quer dizer, uma pessoa indomável. Ninguém vai conseguir segurá-lo. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. Habitará fronteiro aos seus irmãos, ou seja, como que se opondo aos irmãos dele. E aí ele invocou o nome do Senhor ali, e que ele falava, e disse: tu és o Deus que me vê. Pois disse ela: não olhei nesse lugar para aquele que me vê, por isso aquele poço se chama Beer-lahai-roi, que está entre Cádiz e Berete. Muito bem. Tem aí então a descrição do estilo de vida de Ismael e dos descendentes dele, né?
quando você vê esse estilo de vida, você nota que é o típico dos beduínos, como eu falei na vez passada, né? Não é o típico dos egípcios, nem dos sírios, nem dos líbios, etc. É do pessoal ali da borda leste do Mar Morto, do norte da Arábia. É o pessoal, aquilo ali são as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Muito bem. Em suma, Agar fugiu de mãos abanando e voltou com as mãos cheias. Abrão aceitou a paternidade e colocou no seu filho o nome que o anjo havia indicado. Versículo 15 e 16. Agar deu luz ao filho Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou Ismael. Ou seja, Abrão cumpriu aquilo que Deus tinha falado. Literalmente. Percebeu que aquele menino ia ser abençoado. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu luz a Ismael. Sara, portanto, tinha 76. E aí, Sara não estava podendo conceber ainda. E o anjo tinha abençoado aquela criança que iria nascer. Chegamos ao capítulo 17. E diz assim: quando Abrão tinha a idade de 99 anos, portanto, 13 anos depois que Ismael nasceu, portanto, Sara agora estava com 86 anos e não tinha gerado filhos. Já estava, portanto, há 76 anos tentando ter neném. E não dava. Não concebia. A idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus Todo-Poderoso é um dos nomes da Bíblia que aparece poucas vezes. O nome de Deus na Bíblia que aparece poucas vezes. Aparece mais no livro de Gênesis. É o termo El Shaddai, que tem a ver com aquele que é poderoso para suprir as necessidades. A palavra tem, ela tem uma sonoridade, é muito antiga, uma palavra muito antiga. Os linguistas têm dúvida quanto ao significado linguístico do termo, mas o contexto bíblico indica que a forma como ele é usado é esse: o Deus que supre as necessidades. Então, Deus está falando para Abraão: Abraão, eu sou o Deus que supre tuas necessidades. E diz mais: anda na minha presença e ser perfeito. E fala que vai fazer uma aliança com ele, não é? Versículo 5. Abrão já não será teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. O que é que está acontecendo aqui? Deus está mudando o nome de Abraão. O nome das pessoas no Antigo Testamento, eles eram, na Bíblia como um todo, mas principalmente no Antigo Testamento, eles são atribuídos de duas maneiras, tendo dois significados diferentes. Primeiro, para demonstrar a autoridade que uma pessoa tem sobre outra. Eu tenho poder para lhe dar o seu nome, mudar o seu nome. Por que isso? Porque a tendência era a pessoa que recebia aquele novo nome se comportar da maneira como estava sendo dito para ela. Porque a autoridade tinha dito que era para se comportar assim. Então Deus disse assim: você vai deixar de ser pai exaltado para ser pai de uma numerosa multidão. Pai de muitas nações, que é o que Abraão significa. A segunda coisa que significa a mudança de nome é uma expectativa quanto ao caráter essencial daquela pessoa que nasceu ou tem um nome mudado. Por exemplo, o nome de Jesus é Salvador, o mesmo que Josué, né? O nome de Abraão passou a ser pai de uma numerosa multidão. Mas nem sempre isso é verdadeiro, tá? Por exemplo, Caleb é um nome muito querido. Caleb quer dizer o quê? Cachorro, cão. Então foi um nome muito mal escolhido. Não sei se os pais estavam com a cabeça virada na hora que deram o nome para Caleb, mas então nem sempre isso é verdadeiro. Por isso a gente não pode valorizar muito a questão do significado dos nomes. Quando se vai escolher o nome de um filho, é muito normal dizer assim: mas o que é que quer dizer esse nome? O que é que quer dizer esse nome? Não é? Muito normal isso. Principalmente os crentes. É bom, tem o seu valor, mas não é o essencial. É melhor você pensar sobre o que é que a pessoa que tinha esse nome fez na Bíblia. Por que essa pessoa ficou famosa nas Escrituras? Por exemplo, Filipe.
Filipe é um nome muito comum. E todo mundo pensa logo em Filipe, o evangelista, que tinha sido diácono, e as filhas profetizavam, evangelizou Samaria, um homem de Deus tremendo. Mas a palavra Filipe quer dizer o quê? Criador de cavalos. Então a gente não liga tanto para o significado do nome, quando vai se colocar nome em filho. É melhor pensar sobre o que é que aquela pessoa fez de importante para ter relevância nas Escrituras. E Abraão agora, o nome dele ia ser pai de uma multidão. Agora, note a ironia. Abraão estava casado há mais de 70 anos e não tinha gerado um filho. Aliás, tinha gerado um, não é? Que era Ismael. Só um. E Deus agora diz para ele, vai ser pai de uma numerosa multidão? E aí, Abraão talvez tenha pensado assim, mas será que é mesmo? Vão ficar fazendo bullying comigo, vão ficar zombaria comigo, eu tenho só um filho. Já estou velho com 99 anos e eu estou dizendo que sou pai de uma numerosa multidão? Como é seu nome? Pai de uma multidão enorme. É mesmo? Quantos filhos você tem? Um. Mas Abraão adotou o nome. Adotou. Por que ele adotou? Porque ele creu na promessa. Ele creu na promessa. Nos versículos 5 e 6 é repetido que essa multidão vai ser de numerosas nações, muitos povos. Qual a importância disso? É a gente notar o caráter internacional da aliança de Deus com Abraão. A aliança de Deus com Abraão não foi só com o povo judeu, é com numerosas nações. Desde o princípio, o plano de Deus é a salvação de numerosas nações. É criar ao longo de toda a terra, em todo o planeta, um povo que conheça o Criador e que o adore e se relacione com ele. Deus não é exclusivo de um povo, nunca foi. Nos versículos 9 e 10, fala da aliança, do sinal da aliança que Deus estava fazendo com Abraão. Ele diz que farei uma aliança contigo. No versículo 7 diz, estabelecerei a minha aliança. Depois diz que é uma aliança perpétua. Chega no versículo 9, diz que guardarás a minha aliança, tu e tua descendência, no decurso das tuas gerações. Quer dizer, toda a tua descendência. Esta é a aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Então Deus estabelece aqui agora a circuncisão como símbolo, sinal da guarda da aliança com Deus. Todo macho teria que ser circuncidado ao 8º dia. E como a aliança tinha sido estabelecida agora, todos os homens do clã de Abraão, tanto Abraão, o seu filho Ismael, os servos, todo mundo passou pela circuncisão por ordem de Deus. Que senão teria que ser extirpado do meio do povo. Às vezes essa palavra significa alijado, jogado para fora, e às vezes significa morto. Como sinal da aliança, a pessoa tinha que ser circuncidada. Aquilo servia, como para uma criancinha, ela não tinha opção, ela é criancinha, ela é circuncidada. Para ela servia como um selo, uma garantia de que ela era do povo de Deus. Na nova aliança não existe um sinal físico para ser colocado no corpo do homem, nem da mulher. Existe um comportamento que a pessoa adota para demonstrar que ela faz parte da aliança. Que sinal é esse? É o batismo nas águas. O batismo nas águas é o sinal que a pessoa dá diante da igreja que ela está aderindo à nova aliança, que ela está se comprometendo com Jesus Cristo. Então, quando uma pessoa diz assim, não, eu sou crente, mas eu não quero me batizar ainda, ela não aderiu à nova aliança. Ela não aderiu. Quer dizer que ela não é salva? A gente não pode entrar nesse mérito, não pode responder sobre isso. Mas ela não pode ser encarada como uma pessoa que aderiu à nova aliança. Ela não pode receber um status de membro normal da igreja, tendo direito a todas as coisas que um membro normal da igreja tem. Por que não? Porque ela não se comprometeu com a aliança, com Jesus Cristo. Essa aliança, ela é feita no batismo e é relembrada cada vez que nós participamos da Santa Ceia. Daí a importância de celebrar a Santa Ceia regularmente. Muito bem. Agora,
Se para a pessoa que é circuncidada o selo era a circuncisão, para provar, o crente, o selo da aliança dele com Deus não é o batismo, é o Espírito Santo que habita em nós. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Muito bem, no versículo 16 tem uma revelação agora chocante, tremenda. Versículo 15 e 16. Disse também Deus a Abrão, agora Abraão, não é? Sarai, tua mulher, já não se chamará Sarai, mas Sara, que é uma variante de princesa, não é? Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Depois de 76 anos de casada, ela recebe agora a promessa de que ela vai ser mãe. Agora, e aí acontece com ela o que tinha acontecido com Abraão. Versículo 17. Aí o que é que acontece no versículo 17? Note que até aqui Deus não falou como era o nome da criança, né? Só disse que ia ter uma criança. Então se prostrou Abraão em rosto em terra e se riu consigo mesmo. Lá dentro, no seu íntimo, deu uma risadinha consigo mesmo, mas Deus sabe, né? A um homem de 100 anos há de nascer um filho, isso ele falou consigo próprio. Dará luz a Sara com 90 anos, disse Deus a Abraão. Tomara que viva, disse Abraão a Deus, tomara que viva Ismael diante de ti. O que está acontecendo aqui? Abraão, olha, tudo bem, eu tive um filho com 80 e tantos anos, já foi um milagre, uma bênção, mas minha mulher com 90 anos dá à luz, aí não dá. Eu já tenho um filho, que ele seja abençoado na tua presença. Que ele seja aquele o herdeiro que tu me prometeu. Abençoa Ismael. Essa é a oração que ele está fazendo aqui. Respondeu Deus, de fato, Sara, tua mulher, te dará à luz a um filho. E lhe chamarás Riso. Isaac quer dizer riso. Por que isso? Abraão se riu. Riu consigo próprio. Mas tem um sentido mais profundo aqui. Sorriso, porque essa criança seria a alegria de Abraão e de Sara. Mas para frente, Sara vai dizer assim, agora todos se alegrarão comigo, porque eu dei um filho ao meu marido, com essa idade. Aí no versículo 20, Deus fala uma outra coisa aqui, que é interessante a gente lembrar, para tirar os preconceitos que nós cristãos muitas vezes temos. Veja o versículo 20. Quanto a Ismael, diz Deus, eu te ouvi. A oração que Abraão fez antes, né? Viva Ismael diante de ti. Eu te ouvi. Abençoá-lo-ei. Farei a Ismael ser abençoado. Falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Note que Deus está falando acerca de Ismael aqui, a mesma coisa que falou acerca de Abraão. Abraão, eu vou te abençoar e de ti vão proceder numerosas nações. Ismael, eu vou abençoar e dele vão proceder numerosas nações. Deus está se referindo a Ismael da mesma maneira como se refere ao patriarca. E vocês vão notar mais adiante que se refere da mesma maneira como se referiu aos outros patriarcas e a José. José do Egito. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, a qual Sara dará à luz. Ou seja, Ismael vai ser tremendamente abençoado, embora não seja o filho da promessa. Mas é teu filho. É o primogênito. Eu vou abençoá-lo. Simplesmente eu não o escolhi para que seja o filho da promessa. Por que Deus escolheu Isaque e não Ismael? Qual o mérito que Isaque tem? Nenhum. Deus não escolhe com base em mérito. Deus escolhe pela sua graça, pela sua soberania. Tem um mistério aqui na escolha de Deus que talvez a gente possa perceber. Que se tivesse nascido da iniciativa de Sara e Agar e Abraão, seria uma coisa normal, natural, abençoada, mas normal. Porém, Deus queria que fosse uma coisa sobrenatural.
E aí operou de uma maneira sobrenatural no nascimento de Isaac. De uma maneira sobrenatural, quando Rebeca não tinha filhos, e ele abençoou para que os seus filhos pudessem nascer. Deus abençoou para que Rebeca pudesse ter filho. Da mesma maneira, Raquel. Ou seja, sempre fazendo milagres até chegar em Maria, que não nasceu de uma relação normal, da vontade do homem, nem da carne, mas da vontade de Deus, gerada pelo próprio Espírito Santo. Então Deus fez uma coisa sobrenatural aqui. Só que não tinha como Abraão e Sara saberem disso. Nós, passado 3.000 anos, melhor dizendo, 4.000 anos, mais de 4.000 anos, 4.800 anos, quase 5.000 anos, é que estamos sabendo. Abraão e Sara não sabiam. Muito bem. Dê um pulo no capítulo 21, verso 20. Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto, e ele se tornou flecheiro. Note que é o mesmo linguajar que utiliza para José do Egito. Deus estava com José. Aqui Deus estava com Ismael. Capítulo 25, verso 17. Os anos de vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido a seu povo. O mesmo linguajar que adota para quando Abraão morreu, quando Isaac morreu, quando José morreu. Então Ismael, uma pessoa tremendamente abençoada, bem vista na Bíblia, honrada na Bíblia. E os cristãos muitas vezes têm preconceito contra Ismael. Muito bem, chegamos então, vamos para adiante, capítulo 18, versículos 1 e 2. Apareceu o Senhor a Abraão nos cavalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantando ele, Abraão, os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê, se acho o teu favor em tua presença, rogo-te que não te passes do teu servo. Isso não faz o menor sentido. Abraão era um chefe de clã, riquíssimo, poderoso, com um exército particular, de centenas de homens. Estava sentado lá no maior calor do dia, né? Embaixo de uma árvore, lá dos carvalhais. A tenda dele já estava meio que debaixo do carvalho também, para aproveitar uma sombra dupla, né? A árvore, o carvalho fazia sombra na tenda. E aí a tenda ficava mais fresquinha. E Abraão estava lá e viu 3 caboclos se aproximando. Caboclo é bom, né? 3 cidadãos se aproximando lá e percebeu alguma coisa estranha naqueles homens. Percebeu alguma coisa diferente. O quê? A Bíblia não diz o quê. Principalmente com um deles. E Abraão chegou, ele, o chefe daquele clã, aquele homem poderoso, se jogou com o rosto em terra. E se eu achei misericórdia, mercê, se eu achei bondade na frente de vocês, não passem dos teus servos, do teu servo. O Senhor tenha a bondade, Senhor, de aceitar a minha hospitalidade. Houve algum mistério aqui que Abraão teve um discernimento espiritual. Pela aparência daqueles homens, não sei, a gente não sabe. Mas ele percebeu o que é que acontecia. Porque um deles era o Senhor. Um daqueles homens que apareceu ali. Não é? Agora, a gente tem que notar que isso aqui não é a Trindade. Tem crente que diz, não, apareceram 3, Abraão se prostrou porque era Pai, Filho e Espírito. Não. Isso é a doutrina dos mormons. Não é a nossa. Tá? Que eram 3 seres, 3 homens. Um deles era divino. Era o Senhor. Então foi a aparição do Filho ali. Não foi. A gente não pode afirmar que foi o Filho. Não há base bíblica para dizer que foi uma aparição do Filho antes da encarnação. Não temos base bíblica para falar isso. Tá? Tem gente que fala, mas com base em quê? Aí é a axologia. A axologia não é válido para interpretar a Bíblia. Não tem base nenhuma. Agora, se disser que é Jesus Cristo, aí é 100% errado. Não é só que não tem base. É 100% errado. Por quê? Porque Jesus Cristo, ou Jesus, é o nome do Filho depois que nasceu. Antes de nascer, a segunda pessoa da Trindade não se chamava Jesus. Era o Filho. Só depois que encarnou e nasceu é que recebeu o nome de Jesus.
Deu para entender isso aqui? Muito bem. Vamos adiante, então. É muito interessante a gente perceber que a revelação de Deus é progressiva. Ela não acontece de uma hora para outra, nem de uma vez só. Ela vai caminhando ao longo da história e Deus vai revelando a sua verdade ao longo da história de uma maneira cada vez mais profunda e ampla. Nessa época, a doutrina da Trindade não tinha sido revelada ainda. Então, Abraão, toda a revelação que ele recebeu é que só havia um Deus. Mas não recebeu a revelação de que esse Deus era eternamente subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, iguais em soberania, poder, honra, glória, eternidade e demais atributos. Abraão não recebeu essa revelação. Isso só veio ao longo da história aos pouquinhos e culmina no Novo Testamento. É interessante que Abraão mandou preparar uma comida, né? Mandou pegar lá de 10 a 15 quilos de farinha refinada. Mandou, Sara, pega aí 3 medidas de farinha fina e faz uns pães. As 3 medidas, você fazendo as contas com as coisas da época, dá aproximadamente 10 a 15 quilos de farinha para fazer pães. Então foi muito pão. Mandou matar um novilho e serviu coalhada, não é? e leite. E botou lá para eles comerem. Então foi um banquete. Quando eu fiquei relendo isso aqui hoje para me preparar, comecei a ficar com água na boca pensando naquela. Coalhada, leite com aquele churrasquinho. Não está escrito que era carne assada, né? Mas fiquei imaginando. Muito bem. Versículos 9. Então perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ela respondeu, aí na tenda. Uma vez eu vi um artigo escrito no jornal Mensageiro da Paz, em que o articulista defendia que as mulheres não devem trabalhar fora de casa, porque a Sara ficou na tenda. Isso é ir muito além do que a Bíblia diz, né? É ir muito além do que a Bíblia diz. Versículo 10. Respondeu Abraão, ela está na tenda. 10. Um deles disse, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara, estava escutando a porta atrás dela. Quando ela escutou, ela riu. Ela riu de novo. Por quê? Ela pensou a mesma coisa. Uma mulher com 90 e poucos anos vai tornar a dar luz? E Deus ouviu. Disse o Senhor a Abraão, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso para Deus existe alguma coisa que seja demasiadamente difícil? Deus é o Deus dos impossíveis. Ele abre caminho onde não existe, ressuscita mortos. Não. E aqui é interessante que essa frase aqui é praticamente a mesma que Gabriel disse para Maria na Anunciação. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Porque Maria ficou atordoada, né? Ué, eu nunca tive relação com homem nenhum, como é que eu vou dar a luz? O anjo respondeu, para Deus não há impossíveis em nenhuma de todas as suas promessas. Note que a reação de Maria, em termos de palavras, parece semelhante à de Sara e à de Abraão, mas há uma diferença. Sara e Abraão foram movidos por uma certa desconfiança, Maria por curiosidade. Os patriarcas pensaram assim, mas acho que não, é muito difícil, é muito complicado isso. Maria é do tipo assim, tudo bem, mas como é que pode ser isso? Eu não estou entendendo. Como é que vai acontecer? Para Deus não há impossíveis. E às vezes a gente não entende mesmo. Não entende por que as coisas são abençoadas, ou às vezes não são, mas tudo obedece ao propósito, ao plano de Deus. E aí aconteceu que chegamos ao capítulo 21. No capítulo 21, nós vemos agora o cumprimento daquilo que está escrito. Veja os versículos 1 e 2. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu luz a um filho de Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. A promessa de Deus se cumpre da maneira de Deus e no tempo de Deus. Glória a Deus. Não é no nosso tempo, não é para atender nossa pressa, nem a nossa conveniência, é no tempo dele e para cumprir a palavra dele, para cumprir aquilo que ele prometeu. Muito bem, Sara aqui agora estava com 90 anos, né?
E a gente vê como Deus é poderoso para cumprir o que determinou. Muito bem. E aí nasceu a criança e chegamos no versículo 6. Diz assim: Deus me deu motivos de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Como era o nome do menino? Isaac. Não, em português. Riso. Riso. Sorriso. Deus me deu motivos para Isaac, porque todo aquele que ouvir vai se isacar comigo. Aleluia. Glória a Deus. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice eu lhe dei um filho. Glória a Deus. A mulher tinha todas as razões para estar alegre. Todas as razões. Muito bem. E aí a criança foi crescendo e chegamos no versículo 10. Isaac foi desmamado na festa de desmame. Então aqui temos o registro de uma festa para celebrar o crescimento de criança. E tem crente que diz que na Bíblia não fala de festa, não é? Para celebrar crescimento, nem de aniversário, nem nada disso. Mas deu um grande banquete. Abraão deu um grande banquete, pelo que está escrito aqui, versículo 8. Vendo Sara que o filho de Agar, versículo 9, a egípcia, a qual dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse: rejeita essa escrava, etc. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Agora Isaac tinha 3 anos de idade, aproximadamente. Ismael tinha aproximadamente, portanto, cerca de 13 anos. Entre 13 e os 15 anos. E as crianças eram desmamadas nessa época, ali entre os 2 e 3 anos. E aí foi feita a festa e o Ismael estava brincando com Isaac, brincando de filho pré-adolescente, né? Ou adolescente, zombando lá, caçando o menino, fazendo uma brincadeira. E Sara achou aquilo de terrível mau gosto. E ficou chateada, achando que estavam humilhando o filho dela. E mandou rejeitar a escrava. Porém, note que a motivação de Sara não foi por achar que o filho dela estava sendo humilhado pelo filho mais velho. Não, foi por ganância. Este menino, filho de escrava, não vai ser herdeiro com meu filho Isaac. A preocupação de Sara era: não quero que meu filho Isaac tenha que repartir a herança com esse filho de escravo. Olha que coisa cruel. Muitas vezes, mães tendem a ser cruéis quando se trata de defender os supostos interesses de seus filhos. E aí maltratam os seus enteados. Maltratam ou afastam. Isso cria mágoas profundas, separa o pai dos filhos biológicos do outro casamento. Isso é um erro tremendo. Provoca complicações, traumas. E é muito comum, muito comum. Tão comum e acontece tanto e causa tanto problema que a Bíblia tem uma descrição aqui disso, dessa questão, mas é muito comum também na literatura e nos contos de fada, para mostrar esse problema. Já ouviram falar, por exemplo, de um conto de fada chamado Cinderela? Ou Gata Borralheira? Qual é? É uma mãe que persegue a filha do primeiro casamento do marido para que ela não fique herdando junto com as suas filhas. Já ouviram a história do Patinho Feio? A essência é a mesma coisa. Quem assistiu o filme, ou mais precisamente leu o livro, né? Os Miseráveis, tem uma personagem lá que faz exatamente a mesma coisa para que as suas filhas biológicas não tenham que repartir a herança do marido agora com a filha do primeiro casamento do marido. Isso vai acontecendo cada vez mais. Já vi isso acontecendo muitas vezes. Mães com esse tipo de comportamento. Outras vezes não vi pessoalmente e ouvi. Isso tem que ser uma advertência para a gente tomar cuidado, para não deixar que egoísmo, ambição, provoque rachaduras na família e a gente dê lugar a esse sentimento de mesquinharia, crueldade e ganância, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Bom, tragédia à parte, tem uma coisa que é interessante aqui, porque quando a gente nota o que está acontecendo, chega no versículo 11 em diante, a gente nota que Abraão, então, decidiu mandar Agar embora. O que mostra que Sara tinha uma autoridade dentro de casa.
que as mulheres da Bíblia não eram passivas, que havia um machismo, que os homens é que mandavam em tudo. Havia um patriarcado, os homens eram os chefes de família, mas havia determinadas divisões de autoridade dentro de casa. E as mulheres apitavam, sim. Vamos adiante. Aí mandou Agar embora, e Agar foi pelo deserto para o caminho do Egito, não é? Até que acabou a água que ela estava levando, ela pegou o menino, botou embaixo de um arbusto, se afastou uns 100 metros para que não visse o menino morrer e ficou chorando lá e olhando para o menino de longe. E aí apareceu um anjo, versículo 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino. O que quer dizer Ismael? Deus escutou, Deus ouviu. Olha o nome de Ismael aqui aparecendo no versículo. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Novamente o termo Ismael. Ergue-te, levanta, o rapaz, segura-o, porque farei dele um grande povo. E abrindo os olhos, Deus abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo ela, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto, tornou-se flecheiro e habitou no deserto de Parã, e a sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O que é que a gente nota que está acontecendo aqui? Mais uma vez, Deus aparece para socorrer o oprimido, para socorrer Agar, que estava sendo ali massacrada, um quadro extremamente desolador, que dá dó no coração, só da gente notar aqui, só da gente ver, a gente já fica pensando que sufoco, que coisa terrível. Eu gosto muito da pessoa de Abraão, tenho um enorme respeito pelo patriarca, mas mandar o filho embora desse jeito, Abraão pisou na bola aqui também. Isso não se faz. Quando Deus disse para ele não se preocupar, que Deus iria abençoar Ismael, pode deixar, Abraão, pode deixar Agar ir, porque eu vou abençoar o menino. Não precisava ter mandado o menino com Agar só com uma vasilha d'água e alguns pães. Não. Isso foi errado da parte de Abraão. Foi errado. Muito bem. Deus confirmou que iria fazer um grande povo e ela foi lá para o deserto. E aí a gente pode pular aqui agora o Ismael, o filho abençoado de Abraão, vai lá para o Egito. Está lá agora. Vamos passar algum tempo agora. Vamos avançar na história durante alguns anos. Capítulo 25, versos 7 a 9. Veja o que diz aqui. Foram os dias de Abraão 175 anos. Então nós avançamos agora cerca de 60 anos. Morreu Abraão, expirou Abraão, morreu de todos a velhice, foi avançado em idade e foi reunido a seu povo. O mesmo que é dito acerca de Ismael. Sepultaram-no Ismael, Isaque e Ismael, seus filhos. Então note que Ismael e Isaque mantinham algum tipo de contato, algum tipo de relacionamento amistoso. Houve alguma coisa que aconteceu que Isaque, que vivia com Abraão, mandou avisar para Ismael: mano, papai está aqui nas últimas. Se você quiser ver vivo, é melhor você vir logo. E Ismael veio. Abraão faleceu e os dois filhos sepultaram Abraão. Note que o preconceito que tem contra os ismaelitas não faz sentido. O linguajar que é utilizado aqui é o mesmo para Abraão e Ismael, para José do Egito, etc. Até quando nós chegamos nos versículos 12 a 18, tem os descendentes de Ismael. E aí tem as gerações deles todas, quem foram esses filhos todos, e para onde eles foram, para onde viveram, e o que aconteceu depois que Ismael morreu, que eu já li lá o versículo 17, não é? Morreu com 137 anos, morreu e foi reunido ao seu povo como Abraão. O que é que a gente pode aprender novamente aqui de lições desse texto, dessa história aqui tão rica, tão desconhecida, que geralmente a gente não para pensar sobre isso daqui? Tem algumas lições que a gente pode rever aqui de uma forma rápida. Primeiro, nós já falamos na vez passada, eu não vou me demorar, que é que a gente tem que tomar cuidado para não julgar os outros segundo os nossos parâmetros.
segundo as revelações que nós temos, segundo as nossas experiências de vida, segundo o conhecimento bíblico que eu tenho. Não. Eu não vou julgar os outros por isso. Eu vou julgar a conduta dos outros. A conduta dos outros eu tenho que julgar, porque isso é bíblico. Mas a pessoa, ela é uma errada. Então, a gente julga a conduta, avalia a conduta. Por que a gente pode julgar a conduta? Porque nós temos uma régua para medir a conduta, se ela foi correta ou não. Se contraria o que está aqui, foi errada. Se está de acordo com o que está aqui, foi certo e pronto, só isso. Sem ir adiante, sem estabelecer um julgamento se a pessoa vai ser condenada ou não. O segundo ensino que eu quero falar é que Deus cumpre suas promessas. A gente tem que notar isso, mesmo quando elas parecem impossíveis. Agora, as promessas de Deus são as promessas que Deus fez. Não são aquelas que eu quero que Ele faça, nem as que eu desejo que Ele tenha feito. As que Ele prometeu, Ele cumpre. E temos promessas em Cristo, e elas vão se cumprir a seu tempo. Cada uma dessas promessas vai se cumprir a seu tempo. Quando eu meditava sobre isso aqui, assim pensando na minha vida, houve ocasiões que as promessas de Deus aconteceram e eu até me esqueci delas. Por exemplo, em 1978, eu pensei em sair da Marinha para me dedicar à obra missionária. E aí, estava numa igreja lá, e Deus usou uma pessoa com uma igreja que não era minha. Deus usou uma irmã que eu não vi. Eu estava ajoelhado lá atrás, ela estava na frente. Mas escutei a voz dela e percebi que era comigo. E Deus falou que eu ficasse onde estava, que eu não saísse, que no devido tempo, ela usou essa expressão, no devido tempo, Ele iria me tirar do lugar onde eu estava e me levar para percorrer os campos onde eu iria desempenhar meu ministério. E eu fiquei na expectativa, assim, durante uns 2, 3 anos que acontecesse aquilo ali. Foi 78. Quando em 2014 eu estava aqui em Chelsea, numa igreja, eu me lembrei da promessa. Meu Deus, está se cumprindo aquilo que Deus prometeu em 78, no devido tempo. Deus é poderoso para cumprir. E está cumprindo. E eu estou aqui desempenhando o meu ministério. Eu indo para um lado, eu vou para o outro, fazendo o que Deus tinha prometido. Terceira lição. Nós temos que estar atentos para não sermos egoístas ou cruéis na defesa de nossos interesses ou na defesa do interesse de pessoas que nós amamos. Temos que defender os interesses, nosso interesse e o interesse dos filhos até certo ponto. Paulo fala para a gente ter cuidado para não buscar cada um aquilo que é de seu próprio interesse, mas sim o que é dos outros. Então tem que haver um equilíbrio aí. A vida cristã é uma vida de doação, de serviço, de entrega. Não é uma vida egoísta. Não é você ser bobinho. Não é isso. Está escrito também que quem não trabalha não coma. Então tem que haver um equilíbrio. Mas não pode haver lugar para egoísmo. Quarta lição. Mesmo quando nós somos rejeitados, como Agar foi, Ismael foi, Deus não nos abandona. Nossa comunidade é uma comunidade onde existem muitas pessoas que se sentem rejeitadas. E alguns até foram rejeitados. Muitas pessoas foram rejeitadas da nossa comunidade, que tem marcas, tem mágoas, mas não foram abandonadas por Deus. Eu quero deixar algumas passagens bíblicas para você lembrar nesse momento. Por exemplo, Salmo 27, verso 10. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. O pai de Ismael o abandonou, mas o Senhor o acolheu. Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, não te demores, ó Deus meu. Salmo 68, versículos 8 a 21. É uma passagem mais longa, eu não vou ler agora, mas grave isso aí. Salmo 68, de 8 a 21. Isso aí é o clamor daquele que se sente abandonado, mas se sabe acolhido por Deus. 1 de Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. São passagens que falam do cuidado de Deus para com aquele que é desamparado, para aquele que o busca, para aquele que sabe que pode ser um Ismael. Como assim ser um Ismael? Se alguém que é
ouvido por Deus. Senhor, esta noite eu quero ser um Ismael diante de ti, ou seja, quero ser aquele que é ouvido por Deus. E finalmente, em quinto lugar, a alegria é fruto da fidelidade de Deus. Quando Isaac nasceu, foi alegria para todo lado. O riso em torno do nascimento de Isaac era fruto da alegria pelo cumprimento da promessa de Deus. E isso acontecerá na nossa vida também. E acontece. Não é? A Bíblia diz que a nossa boca se encheu de riso, Isaac, e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Sim, como disse um compositor famoso, Bach, Johann Sebastian Bach, Jesus é a alegria dos homens. Que o Senhor nos abençoe e que possamos acolher a sua palavra e guardá-la como um tesouro precioso no coração e sermos cada vez mais edificados e consolados por aquilo que a Bíblia nos ensina. Amém.